Então, esse é o principal objetivo, que é escrever a partir de uma análise, de conhecer ou de se identificar com algum tipo de personagem. E como será feito? Nós teremos todos, segunda, quarta e sexta, um encontro aqui. Vai começar de 9 e vai até o meio-dia. Só que a gente vai ter uma pausa nesse meio aí, tá? Para a gente até descansar. Vocês vão ter espaço para vocês falarem, para vocês criarem, enfim, para vocês compartilharem também um pouco do conhecimento de vocês, que aqui nessa sala aqui, pelo menos, a gente vai tentar fazer uma troca de conhecimento. E no segundo momento da aula, vai ser um desafio ou uma prática escrita, tá? E aí vocês podem colocar no chat, ou podem depois me enviar por e-mail, ou podem colocar lá no grupo. Não tem necessidade de vocês copiarem, porque eu vou deixar esse PowerPoint também como material de vocês. Então, vocês vão ter um material para vocês depois consultarem. Mas também, se quiserem anotar, fique à vontade. Bom, a primeira temática hoje é falar um pouco sobre o mito, né? Quando a gente pensa assim, na origem do universo, na origem do ser humano, tudo é teoria, né? A princípio, lá, há muito tempo atrás, que não tinha, a ciência não era evoluída, não tinha foguete, não tinha satélite, todos os fenômenos da natureza eram pensados pelos mais velhos e eles criavam história para explicar, né? Eles criavam história para explicar o trovão, eles criavam história para explicar a chuva, eles criavam história para explicar as estrelas. Eles criavam muitas e muitas histórias. E desde que o mundo é mundo, a cultura, em diferentes partes do mundo, teve uma identificação específica com algum... Não é identificação específica, na verdade, desenvolveu algum tipo de teoria sobre o universo, né? Na África teve um tipo, na Europa teve outro, e aqui no Brasil os indígenas também criaram as suas mitologias, né? Explicar o universo, explicar de onde eles vieram, né? A grande pergunta, né, da humanidade, e que não é respondida até hoje nem pela ciência, né, porque também é teoria, também é uma invenção, é de onde nós viemos, né? E o início? Como é que era o início? Como é que se iniciou o mundo? Ninguém sabe como se iniciou o mundo. Comprovação mesmo, ninguém tem, não tem como voltar muito tempo atrás, milhões e milhões de anos, e descobrir quem inventou o mundo. Aí você vai fazendo perguntas e mais perguntas. Pô, quem inventou o ser humano? E quem inventou a Terra? E quem foi o criador do universo? Aí você descobre que o universo é infinito. E para a mente humana é difícil pensar que existe alguma coisa infinita, né? E aí, não acaba nunca? Como é que é esse universo? Então, as histórias, elas surgem daí, né? A gente tem vários filmes que tentam resolver essa questão, né? Tentar dizer que é um buraco de minhoca, que a gente viaja no tempo, enfim. Outra grande pergunta é para onde nós vamos? E a mente, ela tem essa necessidade de nascer, desenvolver, finalizar, mas a gente não aceita o fim, né? A gente sempre vai criar outras teorias. E aí, se morrer, vai para onde? E aí algumas culturas podem criar diversas maneiras para explicar isso, porque isso é uma aflição, né? Para algumas pessoas isso é uma aflição. Tem pessoas que não têm religião e vivem bem, e tem outras pessoas que têm a necessidade, sim, de ter essas respostas. Essas respostas são importantes para entender um pouco da gente. Então, o que a gente faz quando a gente nasce? A gente tem que viver esse processo. Por isso que diz que o processo é melhor do que o início, do que o fim. E o que acontece dentro de uma narrativa é que uma narrativa tem início, meio e fim. E o legal de você assistir um filme é o que acontece no miolo ali, onde está desenvolvendo a história. Não é nem enfim, é até interessante. A gente sempre quer saber o que vai acontecer com o personagem. O que vai acontecer? Ele vai morrer? Ele vai conseguir? Ele vai salvar
A donzela não vai, mas o que é mais importante? Que a gente fica na telinha olhando o tempo todo, ou no livro lendo o tempo todo. É como é que ele vai conseguir isso. Tanto é que tem histórias que começam do fim. Vocês já viram um filme que começa do fim? Alguém pode falar um exemplo de história que começa do fim? Não, professora, não tem nenhuma, não. Você não conhece nenhuma história que começa do fim, lá no finzinho, história de super-herói? Às vezes tem uma cena que está no fim, aí para, congela, aí você vai descobrir lá no final. Você lembra? Por exemplo, tem a história do Batman, não tem? Tem um filme que conta Batman Begins, que é a história quando o Batman era criança. Ou seja, é uma história antes da história do próprio Batman. Tem pouco tempo, porque eu tenho alguns exemplos mais de terror, mais de adulto. Por exemplo, o Coringa. Ele é um antagonista. E aí criaram a história de como ele se tornou assim ruim. É uma história que está explicando como é que era o início, né? Tá? Mas aí, retornando à mitologia, né? Que nada se sabe, tudo se imagina, é isso. Que as primeiras histórias contadas oralmente, né? Essas histórias foram passadas para outras gerações, né? Vamos dizer assim, o vovô chamou todo mundo, fez aquela rodinha e começou a contar a história, dizer como é que foram criado o céu, como foi criadas as estrelas, como é que foi criado o mar, e ele foi contando histórias. E essas histórias, quem ouviu essas histórias, recontou essas histórias para os seus netos ou para os seus filhos. E toda vez que a gente conta uma história, a gente vai mudando ou vai aumentando o ponto, vai criando outras histórias, não é assim? Você já ouviu uma pessoa assim, você está com um amigo, e aí ele começa a contar a história que você estava presente, e você fala assim, peraí, não foi bem assim não, cara. Porque cada um conta do seu ponto de vista. Cada um tem uma experiência única, mesmo vivendo a mesma situação. Então, quando alguém conta uma história, quando você vai recontar a história, essa história aumenta. Não sei se vocês já fizeram aquela brincadeira, que é o de contar no ouvido da pessoa uma história. E ninguém está ouvindo. Aí ela vai contando no ouvido de uma, vai contando no ouvido de outra. Quando chega no final da fila, a história é totalmente diferente. Então, isso que é legal na mitologia, né? É que as histórias foram mudando, foram sofrendo vários tipos de interferência de acordo com como as pessoas entendiam o mundo, ou o que elas acreditavam. Basicamente, assim, o significado de mitologia, que vem da palavra grega, mito, significa narrar, contar, e logia é o estudo. Então, logo, mitologia é estudo do contar a história, né? Da contação de história. Qual é a origem do mito, né? Eu falei um pouquinho, mas agora eu vou aqui formalizar. São narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles, né? Como eu falei, eles não sabiam o que era uma chuva e inventavam um Deus chuva. Não sabiam o que era um fogo e inventavam o Deus fogo. E os mitos se utilizavam de muita simbologia. Então, tudo era muito no campo simbólico, né? De representação daquilo, né? O fogo, o poder, o raio também significa poder, né? A água significa pureza, e aí vai. Cada um vai dando um significado diferente. Por isso que na cultura indígena, que é uma cultura muito milenar, eles têm ritos, né? De passagem, canções, cada traço que eles fazem na cara se tem um significado, cada palavra que eles falam, ou o pé, a forma como eles dançam, tem um significado. E tem a ver com tudo isso, da forma que eles lidam com o mundo, né? Como é que eles entendem o mundo, né? Então, os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, né? Porque eles tinham necessidade de entender o que estava acontecendo. E tem características humanas e pessoas que realmente existiam. E um dos objetivos do mito é transmitir o conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Ou seja, eu já estou aqui me repetindo daquilo que eu já falei. Agora vamos fazer uma brincadeira para ver se vocês lembram de algum personagem. Esses são personagens
considerado da mitologia, tá? São os primeiros personagens que imaginaram. Pelo menos alguns são de cultura. Eu trouxe aqui umas 5 culturas diferentes. Então, quem sou eu? Vocês sabem quem é esse personagem? Quem adivinha? Quem dá mais? Não sei quem. Pode falar. Deus? Deus? Pode Eu falar. lembro quem era ele, só que eu não lembro o nome. Eu aprendi isso numa aula. É mesmo? Vamos lá, quem dá mais? Olha só, ele tem um... Vamos olhar para a imagem? Ele tem um cocá, né? É o índio? É um índio, mas ele é um deus. Olha que ele está na mão. O que ele está carregando na mão? O arco e Deus do flecha. raio, né? Ele está com arco e flecha e ele lança raios, né? Então, Zeus? quase lá. Ó, ele veio do Tupi-Guarani, ele é chamado de Espírito do Trovão, é o grande criador dos céus, da terra e dos mares, assim como o mundo animal e vegetal. Além de ensinar o homem a agricultura, o artesanato e a caça. Concedeu aos pajés o conhecimento das plantas medicinais e dos rituais mágicos da cultura. E a deusa Lua e guardiã Noite. Ele é um deus, foi ele que criou tudo isso aí. E da cultura ele é do Tupi-Guarani. Ainda mais, são quatro letras. Começa com TU. Já dei a dica. Tupi, então. Hã? Tupi? Não. É Tupã. Tupã. Eu falei que cada cultura tem... Eu falei que cada cultura tem um deus. Então, na cultura Tupi-Guarani, o deus Tupã é o criador da terra e dos mares. Tupã? Tupã, em Tupi-Guarani, porque a gente tem que entender que no Brasil existem várias etnias indígenas, tá? Vamos ver o outro. Ver se vai. Foi. Quem sou eu? Poseidon. Ei! Essa Exato. foi fácil. Esse é muito conhecido, né? Tem filmes, tem games, né? Todo ano tem um filme diferente sobre ele, né? Então, Poseidon é um deus grego dos mares, filho de Cronos, né? E irmão de Zeus. Ele lutou contra os titãs, não sei se vocês lembram da historinha. Um que a gente mais conhece é Zeus, que ficou com o céu, né? Enquanto Poseidon reinou os mares. E Hades, né, que é conhecido como deus do inferno, assumiu o mundo subterrâneo. Na verdade, ele, na mitologia grega, ele é o que cuida dos mortos, né? Que é ótimo. Vamos lá. Quem sou eu? Deus. Isso. Então, dentro da cultura, né? Jesus. Não, Jesus, ele é Deus, mas ele não é essa figura. Ele parece ser Jesus Cristo, né? É Deus. É Deus, porque o Deus criou todo... Agora eu fiquei na dúvida também. Me ajudem. Porque, na verdade, ele é o princípio, né? Deus é o princípio. Jesus, quando ele veio à Terra para salvar os homens do pecado, ele já existia o mundo, né? Ele foi enviado por Deus para salvar o mundo. Então, nesse caso aqui, eu não nem considerei Jesus como mitologia, mas Deus, né? Que tem essa coisa do divino, de criar a origem de tudo. Ele criou o universo, a sua forma física, energética, ele separou a luz das trevas, né? Trazendo equilíbrio, a terra em seu estado bruto, propício à vida, né? Então ele criou tudo que foi necessário ao homem, divisão da abundância entre a água e a terra, ele dividiu o mar da terra, chegando à vegetação, modelagem do sol, estrelas e o próprio espaço. E no final ele criou os animais, o homem, né? Foi criado do pó, segundo a história, contudo vendo a sua solidão, Deus criou a mulher a partir da costela de Adão, né? E fez dela sua companheira.
Então, tá vendo como é que a necessidade de explicar essa origem é muito comum, e vocês vão ver que a cultura, de uma certa forma, acaba meio que se coincidindo, tendo uma relação. Poxa, mas na cultura dos judeus, esse é o Deus, mas na cultura do Tupi, quem é o Deus é outro, e assim por diante. Vamos lá ver quem mais. Quem é esse aí? Ares, será? Olha, Não, não, é o Deus Vício. É o Deus Vício, pelo que fala. é o Deus X, tá perto, mas qual é o nome dele? Olha só, ele tem um martelo. Que é Quem é? Hã? Thor. Isso, muito bem. É o Thor, né? Da cultura nórdica. Aí tem vários nomes. Pode ser O Thor de nórdico. machado, tia. Aqui o machado aqui. Mas ele tem martelo, né? Machado. Não, Ah, mas então ele eu tem um falei machado. errado. Ele tem um machado, sim, ele tem um machado. Ah, Será que eu tá. falei errado? Me ajudem, gente. O Thor, Não. ele tem um martelo, só que agora ele tem o machado. Ah, sim, mudou, né? Uhum. Então, ele é filho de Odin com outra deusa, ou seja, fora do casamento, ao babado, fofoca. Este é tido como deus do trovão, né? Nós temos o deus do trovão lá no Dindin, né? O Tupã, né? Sendo sempre representado como um homem muito forte e qual tem como arma um martelo mágico. É um grande guerreiro dos deuses contra os seus principais inimigos chamados gigantes do gelo. Também é muito comum ter filmes sobre ele. A Marvel tem, né? A Marvel tem muitos, acho que tem uns 3, por aí. Mais um. Quem sou eu? Acho que esses vocês não vão meio... um pouco... Pode ser. Que isso? Esse daí eu não sei, não. Esse é bem difícil. Por incrível que pareça, é bem difícil. A gente quase não tem muito contato com a cultura africana, mas esse é da cultura iorubá. Ele também é o criador do universo, tá? Todos os seres e as coisas foram criados por ele, tá? Tem um antes dele, igual o dos titãs, que tem Zeus, mas tem os titãs antes de Zeus e de Poseidon. Ele tem um outro que criou ele, dando a missão para que ele criasse os outros. Então, ele carregou de moldar a figura humana, tá? Experimentou o ferro e a madeira, mas os materiais eram muito rígidos e a pedra tornou-se um homem frio. A água acabou dando uma forma definida ao homem e ao fogo, tá? Ele é conhecido na cultura africana como Oxalá. Então, essa mitologia, por que a gente conhece ela ainda hoje? Né? Porque vira e mexe tem filmes e histórias que trazem esse personagem. Alguém conhece algum desses filmes que estão aí? Eu conheço o Percy Jackson. Isso. Teve uma trilogia, né? Eu conheço o Percy Jackson, eu conheço o do Hércules, eu conheço do outro de Deus ali da direita. Ele tá segurando uma cabecinha. De quem é essa cabeça? Vocês lembram? Medusa. Medusa. Que é uma outra história também, né? Alguém sabe a história da Medusa? Eu Não. não sei. Oi? Era uma deusa muito gananciosa, reino da Grécia. Então, a deusa da sabedoria tomou um posse e a castigou para que fizesse mundo dos mortais, o seu cabelo virasse cobre, todos que olhassem para os seus olhos virasse. Por aí. Na cultura grega, existem muitas versões, tá? Não existe só uma versão, não. Tem algumas versões, tem muito problema com a Hera, né? Que é a esposa de Zeus. Uma esposa ciumenta, de acordo com a mitologia, mas o Zeus também aprontava, né? Ele sempre se apaixonava por uma outra deusa ou algum ser da terra, e aí a Hera se vingava. Como a Medusa era muito bonita, provavelmente colocou ela como sendo a pessoa que não pode... Toda vez que alguém olhasse para ela, vira pedra, né? E na história de Percy Jackson, ele vai usar a cabeça de Medusa, não é isso? Para derrotar o seu maior inimigo. Então, muitas narrativas, né, hoje, surgiram da inspiração da mitologia grega.
Por que será que a maioria das histórias a gente conhece mais a mitologia grega do que uma história africana ou indígena? O que vocês acham? Por causa dos livros e histórias. Do livro das histórias? E por Eu que a gente não conhece, já que a gente está no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, só tinham os indígenas, certo? Por que a gente não conhece nada de indígena? Conhece a cultura lá do outro lado do oceano? O que aconteceu? Primeiro que nós fomos colonizados, certo? Os portugueses vieram aqui, dominaram os índios e tomaram posse da terra. Então, diz que a narrativa que vence é sempre a narrativa do dominador. E essa a gente conhece muito mais essas histórias por conta disso. A Europa dominou o mundo, né? Ela expandiu. E quando ela expandiu, ela também expandiu a sua própria cultura, que embora não seja a cultura dela, já é de dominação de outra, né? Por exemplo, a nossa religião, né, cristã, a nossa cultura vem da onde, né? De um tempo atrás, a Europa também foi dominada pelos mouros. Aqui me lembrando aqui da história, foi dominada pelos mouros. Os mouros tinham como religião um Deus único. E ficou. E essa história ficou. Ou de morango. Certo? Vamos lá. Recapitulando. Quais são as características do mito, né? Como é que a gente consegue identificar o mito? Tem caráter explicativo e simbólico, né? Todo mito surge com a necessidade de explicar algo, resolver questões de dúvidas sobre a natureza, sobre a essência humana. Relaciona-se com uma data ou uma religião. Então, tem algum fato histórico que vira mitologia, né? Acredito que muitas das coisas... A guerra, por exemplo. A guerra entre os titãs e os Zeus, né? Os seus filhos, né? A partir de algum momento histórico também se cria muita mitologia. A Guerra de Troia, então, tem muitas histórias que acabaram ali na Guerra de Troia. Tem um misto, né? Porque os gregos eles acreditavam em vários deuses, eles não tinham só um deus. Então, eles, quando tinha guerra ali, eles acreditavam que ali dentro da guerra tinha vários outros guerreiros lutando, deuses ou semideuses, né? São deuses quando eles têm origem totalmente uma determinada casta, né? São originários de deuses e deusas, e são semideuses quando existe uma relação entre o deus, algum desses deuses, com o ser humano. Aí se chama semideus, é o caso de Aquiles. Então, também tem guerras que acabaram entrando uma coisa assim, um pouco sobrenatural, mitológica, né? O próprio Aquiles, né? Era um cara, ele era imortal, né? Só não poderia acertar a flecha no calcanhar dele. Porque, segundo a mitologia, quando ele foi batizado nas águas sagradas, ele foi batizado de ponta cabeça, ficando só a perninha dele, né? Só o calcanhar e a perninha fora da água. Então, do calcanhar para cima, ele é imortal. Aí tem esse ditado, o calcanhar de Aquiles é isso, é a parte que não é imortal do... Até meio engraçado quando ele morre, né? Ele leva uma flechada no pé e pá, morre. Eu acho muito engraçado na Guerra de Troia. Eu penso, como assim? O cara não morre de jeito nenhum, levou uma flechada no pé e morreu? Mas tem a ver com toda essa história, né? Fantástica e simbólica. O mito também procura explicar a origem do mundo, do homem, por meio de personagens que aparecem ser sobrenatural, né? Um ser capaz de dominar o raio. É muito fantástico, né? Ao contrário da explicação filosófica, né, existe também a teoria filosófica, que também é uma história, né? Filosofia também é uma contação de história. Mas é que a filosofia tenta trabalhar com o racional, com a realidade, né? Mas o mito não, o mito explica através de histórias sagradas, então ele não tem compromisso com a realidade, né? Não tem o menor compromisso com a realidade, e assim
Deus resolveu criar o céu e a terra, separou o que era escuro, o claro do escuro, né? O dia da noite. E é isso. E alguns acontecimentos históricos, já falei, pode tornar-se mitos, né? Desde que as pessoas de determinada cultura agreguem alguma simbologia, que dali o tendão de Aquiles é simbólico, né? Ninguém morre se levar uma flechada no pé. Mas tem toda uma simbologia daquela história que foi contada lá atrás para explicar por que ele não poderia sofrer nenhum tipo de ataque naquela região. Toda cultura possui seus mitos, então é fato. Então, na cultura indígena tem os seus mitos, de origem africana tem outra, judia tem outra, né? Na grega é outra, e por aí vai, tá? Agora, o mito não é o mesmo que fábula, lenda ou conto de fada. Alguém sabe dizer para mim qual é a diferença entre um mito e uma fábula, ou conto de fada, ou lendas? Eu não sei não, professora. Não? Tudo bem. Você lembra de alguma história de conto de fadas? Lembro. Como é que é? Qual é a história que você lembra? Ah, tipo, eu já assisti, só que eu não lembro muito bem, porque tem um certo tempo que eu assisti. Mas era o quê? Era Chapeuzinho Vermelho? A última coisa que eu assisti, assim, de fadas foi Cinderela, com a minha irmã. Cinderela. Então, deixa eu ver se eu lembro a história da Cinderela. Cinderela era uma menina órfã, não é isso? Acho que é. Aham. Aí o pai casa de Ficou novo. trabalhando pra madrasta, Pode falar. que o pai dela tinha morrido, né? Aí ela ficou escrava das duas irmãs e da Isso. madrasta. Isso. E o que mais que tem na história de Cinderela? Me ajudem aí, galera. Ajuda a Rafaela aí. Vamos lá, quem lembra? Eu acho que ela perde o sapato, né? Alguma coisa assim. Isso. Aí a fada madrinha dá um vestido, uma abóbora para que ela vá para o baile e volte à meia-noite. Sim. Ela recebe um cartão, dá esse cartão para as irmãs. A madrasta fala para ela que ela não vai pro baile. As irmãs vai, aí depois a fada aparece. E qual é o final da história? Alguém lembra o final da história? Isso eu não sei, não. Na minha história é que ela perdoa a madrasta e ela fica com o rei, ou é o príncipe. Não sei. O príncipe, né? É isso É. mesmo. A história tem elementos fantásticos, né? Tem a fada madrinha, né? Que dá lá o sapato. Ela a Cinderela também é uma gata-leira, né? Ela tem uma história ela é uma órfã, o pai casa de novo, né? Aí essa madrasta tem duas filhas. Aí acho que o pai morre, ou viaja, alguma coisa assim, Eu acho que ele morre. É uma viagem que ele faz e ele depois morre. Ele morre, né? Isso aí. Me corrija se eu estiver errado. Ele morre e aí ela fica sozinha no mundo e vira uma espécie de escrava para essas mulheres. Conversando com os bichinhos. Hã? Ela fica conversando com os bichinhos no porão. Isso. Então ela fica totalmente solitária. Essa conversa com os bichinhos é porque ela se sente sozinha no mundo. Isso é simbólico também. E aí, o que acontece? Surge uma fada que ajuda ela a chegar a um baile e ela se encanta pelo príncipe, o príncipe se encanta por ela, mas ela tem que voltar antes da meia-noite. Na correria ela perde o sapato, e esse elemento, o sapato, é exatamente ele que vai reaproximar a Cinderela do príncipe, porque o sapato não cabe no pé de ninguém, só no pé da Cinderela, porque ela tinha um pé muito pequenininho. A gente vê elemento muito fantástico aí, mas ele não surge para explicar a origem do universo. E não tem deuses poderosos. Tem fadas, mas não tem deuses. Então, a diferença entre a mitologia e o conto de fada é que o conto de fada eles surgem para explicar assim, uma realidade, mas não necessariamente para explicar a origem do universo, quem criou o mundo, né? Ele não tem essa relação com a religião.
Dizem, né? Tem pesquisas que falam que muitos dos contos de fada, na verdade, foram histórias inventadas em cima de acontecimentos no período medieval. O período medieval é mil e alguma Eu coisa. fico pesquisando o que é. É? Quais são os significados das historinhas aí que parece ser muito legal. Mas aí não. Quando eu Eu vou lembro saber. que. É, eu lembro disso, que falavam que eram histórias horríveis, que a Disney adaptou para ficar bonitinha. Ah, tá. Eu já vi também, eu vi no YouTube. Isso. Eu Na até me assustei verdade, não foi a também. Disney que adaptou. Quem adaptou foi os irmãos Grimm. E essas histórias eram orais. Essas histórias retratavam o período medieval. O período medieval foi um período muito sombrio, não tinha tecnologia, não tinha É, saneamento. das trevas, esses negócios. Isso, tinha E, considerado e, como o período das trevas, né? Não, muitas pessoas passavam fome. Então, teve muitas histórias que surgiram a partir de fatos reais. Por exemplo, a história de Joãozinho e Maria, antigamente, muito antigamente, lá para mil e poucos, século X, XI, até o século XV, que tinham muito filhos, e aí não tinha alimentação para dar para todo mundo. O que eles faziam? Levavam as crianças para a floresta e abandonavam as crianças. É uma história triste. Então, quando as pessoas começaram a contar, não poderiam contar dessa forma. Então, inventaram outras histórias, mas é bem mais bonitinho. História de dois meninos que se perdem. Né? Que tem a situação que o pai e a mãe são muito pobres, não é isso? Eles vão para a floresta e se perdem e encontram uma bruxa má que tem todas as comidas do mundo, tudo que eles querem, mas no final ela queria só engordar eles para comer os bichinhos. E eles conseguem matar a bruxa, enfim, ficar com a casa e felizes para sempre, que é a história do conto de fada. É ter um final feliz para uma história que a realidade era muito dura, né? Muito Eles triste. também, eles Oi. também conseguem pegar ouros que tinha atrás da porta. Ah, tá, ainda tem ouro, né? Consegue ficar com a riqueza. Então, essa história é para amenizar o sofrimento que existe nessa época. Ou para dar lição de moral, como é o caso da Chapeuzinho Vermelho. Não desobedeça a mãe. Aí ela não vai contar assim, né? Vai contar a história o quê? De uma menina que foi para a floresta, que conheceu, que encontrou com o lobo mau, a mãe falou para ir para um caminho e ela foi para o outro. O que aconteceu? Tudo de ruim. Então, é uma forma também de ensinar. Outra narrativa que ensina muito é a fábula. A fábula são aquelas histórias que tem no final uma moral da história, como a lebre e a tartaruga. Lembra dessa história? Ai, eu gosto desse filme. Tem filme, tem história, tem um montão. Eu amo, né? É a história de uma lebre que se vangloriava que ela corria muito, né? Porque os coelhos correm muito, são muito rápidos, e a tartaruga anda devagarinho. E eles fizeram uma aposta, os dois fazem uma aposta para ver quem chega primeiro. E quem é que ganha? A tartaruga, porque a lebre ficou com sono. Porque a lebre, ela era muito soberba, entendeu? Ela não era nada humilde. Então ela achava, tá ganho, vou dormir, vou acordar, e ela não chegou. E ela perde a corrida. Isso é o quê? Para ensinar alguma coisa. Mas também não tem relação com a religião, né? Como o mito tem. Conta uma história, às vezes é uma história fantástica, geralmente a fábula. Eles pegavam, na verdade, eram os animais, né? O que ia fazer? Porque algum tempo atrás você não poderia colocar a pessoa como personagem. Você não poderia botar João, ou Maria, ou Ana. O que eles faziam na história? Eles pegavam os animais, colocavam características de pessoas, de humanos, né? Porque eles falam, eles pensam, eles comem, para trazer uma moral da história, para não ficar uma coisa assim meio que chata, né? Falar assim, você não pode fazer isso.
Não adianta. Então, a forma que eles tinham de educação, até a educação passa por isso, né, pela contação de história, é muito mais fácil a gente criar histórias. Porque, através das histórias, as pessoas se identificam com a história e aprendem alguma coisa. Então, a fábula também surge como uma forma educativa, mas ela não tem relação com a religião, então ela não é mito. Ela é uma narrativa fantasiosa, porque tem animais no lugar de pessoas, mas esses animais têm comportamentos humanos, e esse comportamento humano é o que vai ensinar as pessoas como elas devem se comportar ou não, porque na época não era muito educado você ficar dando lição de moral para as pessoas direto. Então, se usava uma outra forma de educação. O conto de fada também tem um cunho educacional e tem uma, vamos dizer assim, uma forma de superar a própria história, a história de terror, né? Que é uma história de terror. Tanto é que Chapeuzinho Vermelho, as últimas versões de Chapeuzinho Vermelho são histórias de terror, que que eu adoro, eu amo. Tem uma outra pegada. Então, para eles superarem aquelas histórias de terror, eles criaram histórias maravilhosas, com uma forma também de educar e superar aquilo que estava causando mal-estar. E a Disney, muito tempo depois, a Disney pegou essas histórias, vendo a potência que essas histórias, criaram vários desenhos, né? Houve uma modificaçãozinha ali, mas essa história, ela vem da oralidade, ela vai mudando. Você lembra que toda vez que a gente conta uma história, a gente aumenta um pouco, a gente conta do nosso ponto de vista, ou daquilo que a gente percebeu, ela vai aumentando, vai diminuindo, vai ficando totalmente diferente da história original, por isso que é complicada a fofoca é assim, né? Começa uma historinha, nada a ver, uma coisa boba. E aí um vai contando, quando vê, criou-se uma situação muito chata. Então, a história também tem esse lado, né? De se modificar, de se adaptar à realidade, por exemplo. Hoje, as histórias de conto de fada tem muitas heroínas que são bem diferentes da Cinderela, né? A Moana, sei lá, Enrolados. São personagens que não estão atrás de príncipe, têm outros objetivos, né? Alguém conta uma história aí da Disney que seja um personagem um pouco mais, vamos dizer assim, feminista? Uma mulher... Tem a Valente. Ah? A Valente. Né? Conta para mim a história da Valente, porque eu não vi esse filme. A Valente, ela desde pequena, ela gostava de esporte. Como o pai dela, ele usava o arco e flecha por qualquer guerra, essas coisas assim. Aí ela cresceu, o pai dela deu um arco e flecha para ela. Aí a mãe dela queria que ela se casasse jovem. Ela foi, fez vestido sobre medida. No dia, ela rasgou o vestido, ela pegou o arco e flecha e foi competir pela sua própria mão. Depois disso, ela pegou o cavalo dela, com raiva da mãe, e foi para a floresta. Encontrou uma bruxa, pediu uma poção que mudasse a vida dela. E mudou a mãe dela, virou um urso. E o pai dela caçava um urso, chamado Mordu. Nossa, tem outras relações, tem a ver com o mundo atual, né? Com essa nova geração que está aí buscando o direito da mulher. Então, não é mais, né? Inclusive, eu gosto muito do Shrek porque ele brinca, né? Ele zoa com todos os contos de fada, né? É a história da princesa que não é tão princesa assim, né? E de um ogro. Eu adoro Pinóquio. Pinóquio é outro doido também. Né? Oi? Também tem a Princesa e o Sapo. Conta pra mim. É a história da princesa, que o príncipe vira sapo, só que a princesa não tá atrás de um sapo. De um príncipe. Aí, no final, eles ficam juntos. Olha, viu? Isso aí, quebrando o conceito, né, do passado.
Muito legal. Tem uma da Chapeuzinho Vermelho que eu adoro. Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, que a história é assim. Um detetive vai investigar quem é que sumiu com a vovó. E aí eles entram mesmo numa sala de delegacia e cada um conta a sua versão. Então a Chapeuzinho conta a versão dela, o Lobo Mau conta a versão dele, e ele é super de boa, coitado. O Lobo Mau é muito gente boa no Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. O caçador conta a história dele e, no final, descobre que a vovó, na verdade, está numa competição esportiva, não sei aonde, aí esquiando na neve, fazendo loucuras, que é também uma quebra, né, do que a gente entende como vovó. Não é aquela pessoa que está ali, né, costurando. Hoje vocês vão ver aí a avó de vocês passeando, usando tatuagem, viajando, curtindo, dançando, fazendo meme. Minha avó só fica em casa. Eu chamo ela para sair comigo com meu pai, ela não quer não, só fica em casa. Ela gosta de ficar em casa? Uhum. Mas tem Ela algumas... não gosta muito de sair, não, né? Mas tem vó aí que foge assim, um padrão de ficar costurando. Você lembra que as histórias com vovó era sempre costurando, fazendo tricôzinho, balançando na cadeira? Né? Hoje a gente vê vovó aí, hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas estão vivendo mais. Então, a pessoa de 50 anos hoje não é a mesma pessoa de 50 anos atrás. Hoje as pessoas estão mais conservadas, né? É isso aí, gosta de outras coisas. Mas eu, por exemplo, às vezes eu acompanho alguns memes no Insta, que tem memes de pessoas bem idosas fazendo meme, rios. Vocês fazem isso? Pode falar. A Rainha Elizabeth. Ah, não, da Rainha Elizabeth não. Mas tem assim, pessoas que fazem história, fazem brincadeira mesmo, sabe aquelas histórias, o que eu penso como estava e assim como cheguei, não tem essas histórias assim pequenininhas? Que ficam zoando a realidade, ou zoando da vacina, ou zoando de qualquer coisa, de alguém que falou alguma coisa, ou falou outro, zoando do Big Brother, enfim. Hoje, as pessoas gostam de fazer história. Sempre gostaram, mas agora acho que está mais comum, né? Porque agora a pessoa pega uma câmera, pega o celular, baixa o TikTok e cria uma história. Então, ficou claro o que é a diferença de mito para fábula, conto de fada e lenda. A lenda também ela é mais parecida com o mito do que a fábula. Só que a lenda tem os seres fantásticos, não é isso? A lenda da mula sem cabeça, né? Tem um cunho moral, tem um cunho de educação, moral e educação, mas não está muito relacionado com a história, com a religião. Então, acho que o mito tem mais um caráter assim, de origem do mundo, explicar quem são as pessoas e tentar resolver algumas questões que a gente não resolveu com o passado. Tá tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida ou ficou claro agora? Eu não tenho dúvida, não tenho. Tá ok. Obrigada aí. Agora vamos fazer o seguinte. Então, olha só, tem algumas perguntas aqui que eu quero fazer. Como essas diferenças... Alex, lê para mim, por favor. Hã? Como essas diferentes culturas explicavam o surgimento do mundo e da humanidade. Tá. Então, você percebe que essas culturas eram explicadas a partir de um ponto de vista de determinada região, de determinada relação do homem com a natureza, né? Por exemplo, os indígenas, como eles têm uma relação muito próxima com a natureza, eles tinham vários deuses para cada bichinho, para cada para água, para o rio, né? Eles tem até hoje, né? Na verdade. Então, o mito surge com essa proposta, explicar o surgimento do mundo e da humanidade. Vocês percebem algumas características físicas e psicológicas nos seres, né? Geralmente, os seres da mitologia, como é que eles são representados? Vocês lembram? Eles eram fortes, tinham as habilidades, tinham poderes. É isso? Isso. Quando a gente está pedindo caracterização do personagem, a gente está querendo saber como ele é fisicamente. Então, eles eram muito fortes. E psicologicamente eram muito poderosos, né? Também tinham um temperamento assim, bem autoritário, né?
Vocês percebem isso? E tinha essas relações sobrenaturais, né? Porque quem pode segurar o trovão? Tem esse poder, né? Levar um raio, morreu, uma torradinha. Cara, como é que essas culturas conseguiram sobreviver até os dias de hoje? Vocês sabem como é que ela... Eu tô Com falando... filmes, livros, Livros. Hã? Livros, que mais? filmes. Filmes, né? Isso aí. DVD. Basicamente, essas histórias, elas eram orais. Alguém teve uma ideia, opa, essas histórias são bacanas. Se eu não registrar essa história, se eu não colocar no papel essas histórias podem se perder, não podem? As pessoas não podem esquecer. Se você não conta uma história, tanto é que na minha época a gente sabia muito sobre os contos de fada. Eu vi muitos filmes de conto de fada. Então, se aquela história não ficar registrada, ela se perde. E não é legal ela se perder. O bom é que o cinema está aí, eles fazem várias versões, né? Criam várias versões da mesma história. Tá? Então, a partir do contar oralmente, a gente até conta, né? Porque muitas dessas histórias, ou a professora contou, ou a mãe de vocês contou, ou a avó de vocês contou, alguém contou, né? A história para vocês. E aí ficou na memória de vocês. Mas se não tiver um registro dessas histórias, provavelmente ela vai se perder. A gente sempre troca o nome, um morre ou não morre, ou viaja, em algumas versões um morre, na outra versão outro viaja, enfim. Então, a história consegue sobreviver a partir do registro. Tanto é que os Homens da Caverna, que vai ser a nossa próxima aula, falar um pouco sobre isso, o que eles faziam para registrar as suas histórias? Alguém sabe? Tinham pessoas que contavam, né? Isso, tinha o contar, né? Um vai contando para um, vai contando para outro, mas tinha uma outra forma de registrar a história, e não é pela escrita. Pelo desenho. Isso, pelo desenho. Pelo desenho, os Homens da Caverna guardaram essas histórias e guardaram os seus conhecimentos. Então, tem muita coisa que a gente sabe de 1000 anos atrás pelos desenhos em caverna. E aí a gente sabe que por ali passou um ser humano. E ficou registrado até o dia de hoje, ó. Então, contar uma história não é... Você pode contar oralmente, você pode desenhar. São 2 formas de você manter a história, ou escrever, ou pela escrita. 3 formas. Ou você conta, ou você escreve, ou você desenha. O cinema é basicamente... Não é um desenho, é uma foto, certo? O cinema é por foto. Mas a foto não deixa de ser um desenho, né? Uma imagem estática. Porque o que acontece no cinema? No cinema, que dá essa sensação de movimento, é que são várias fotos. Vocês estão me vendo aí, mas vocês estão vendo, na verdade, são várias fotos sendo tiradas ao mesmo tempo e sendo reproduzidas. Aí como eu tiro várias, se você tirar várias fotos da pessoa assim, direto, e depois você botar uma sequência, você vai ver um movimento. Então, de uma certa forma, é um desenho. Então, são 3 formas, ou pela fala, ou pela escrita, ou pelo desenho. Tanto é que tem histórias que não tem nem fala, né? O Wall-E, que é um desenho, quase não tem fala no início. Você entende toda a história a partir do desenho. O meme também. O meme, a diferença do meme é que o meme tem uma imagem e uma escrita, né? Alguma coisa assim para situar. Mas tem meme que não tem... É só a foto, né? A outra pergunta, vocês se identificaram com algum personagem que a gente falou até agora? Não, Você gostaria de ser algum personagem, Rafaela? Se você fosse, qual que você seria dele? eu ia ser Bela Adormecida. Ah, é? Tu gosta de dormir? Eu também gosto. Muito bom. Dormir é muito bom. Aliás, dormir a gente sonha, né? E o sonho nada mais é do que contar alguma história, né? A gente tem um sonho assim que é uma história inteira. Muito legal sonhar. A última pergunta seria... Vocês sabem como é que a ciência explica a origem do homem e da natureza? Alguém sabe me contar aqui como é que a ciência explica de alguma forma? Desenhos em cavernas, fósseis.
Isso? Mais ou menos isso. Os outros também podem falar, gente. Tem Rafael, mas ajuda aí os amiguinhos. Pode colocar no chat. Pode também escrever no chat, não tem problema. Foi pelos macacos? Os macacos? Isso. Quem está falando? A Sara aí. Sara, então, tem uma relação com o macaco. Qual é essa relação? O que ele está explicando aí, segundo essa teoria científica? Que foi se, sei lá, se. Não sei explicar, mas aí do tempo foi saindo seres humanos. Isso que a ciência diz, né? Isso, é isso. E dos macacos foram evoluindo ao ponto de serem seres humanos. Isso. Existe uma teoria na ciência que o homem evoluiu do macaco. Ou evoluiu de uma espécie que era parecida ao macaco. Vai que nós evoluímos do Homo sapiens. Mas como isso é teoria, né? Sim. Não tem nenhuma comprovação científica. Então a ciência também conta uma história para gente, não conta? Conta. Conta uma história. E aí, conforme vai evoluindo a história, na ciência, na verdade, é que eles vão descobrindo que não. E não é bem assim do macaco. Aí depois mudaram. Não é bem do macaco, mas era de uma espécie parecida com o macaco. Aí tem os homens de Neandertal, tem homens de não sei de onde, enfim, tem várias origens, mas a gente tem que Homem da entender... caverna. O homem da caverna, isso. A gente tem que entender que o mundo, né? A gente conhece a história da Europa porque nós fomos dominados pelos europeus. Então, são eles que contam a história porque eles são dominadores. Mas a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, né, na América, existiam índios, que na África existiam outros povos, e assim por diante. Então, a gente não sabe se se originou de um lugar e eles viajaram, né, se esparramando no mundo. Porque tem uma teoria também que diz que a Terra era muito pequena, vamos dizer assim, que a África era perto do Brasil, vamos dizer assim, não tinha tanta água. Tanto é que na Bíblia fala do dilúvio, você lembra do dilúvio? Que choveu 40 noites, para explicar como é que algumas cidades houve um momento em que teve tanta chuva que alagou, né? Alagaram várias cidades. Surgindo perdendo povos e surgindo outros povos. Então, assim, tem essa teoria da ciência, sim, mas tem uma outra que é a criação do mundo, da Terra. Se alguém lembra. Como é que a ciência explica o surgimento da Terra? Ele não diz que é Deus, que houve um Deus que criou a Terra. A ciência diz que foi o Big Bang que criou o universo. Isso aí, quem é que falou? Mateus. Isso, Mateus. Então, até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é baseada na teoria da grande explosão. Em inglês é o Big Bang, como disse Mateus, né? Ela apoia-se em parte na teoria da relatividade do físico Albert Einstein. Então, se lembra que em 1891 não tinha muita coisa, né, gente? 1879 a 1915 não tinha satélite, certo? Ajudem aí. Não tinha tanta tecnologia. Como é que Einstein chegou a essa teoria? Ele começou a observar o mundo, o planeta. E ele começou a gerar o quê? Histórias, ideias sobre como é que surgiu o mundo. Peraí, deixa eu observar o mundo. Ele era um físico e ele começou a pensar em como poderia ter nascido, né, ou surgido vários planetas. E aí tem o nome de outros aqui, Milton Mutsu, Ed Hubble, não sei se estou falando certo, e mostraram que o universo não era estático e que se encontrava em constante expansão, ou seja, não é que ele explodiu, mas ele meio que dilatou, como a teoria que falou que a África e o Brasil eram muito próximos e a Terra foi dilatando. Tanto é que existe terremoto, segundo estudiosos, o terremoto é que a Terra ainda está em formação. Então, como as camadas não estão assim totalmente fixas, eles começam a
a criar atritos e aí a gente sente o trepidar. Pode falar, Vitória Guimarães, quem levantou a mão aí. Sobre a repartição, no caso, dos continentes, que, no caso, minha turma, já estudamos um pouco sobre isso, que as placas tectônicas foram se movendo cada vez mais e os continentes foram se distanciando. Isso, muito bem. Me ajudem, que há muito tempo que eu não estudo ciência. Estou aqui porque contar a história é interessante, que você envolve várias ciências, tá? Envolve física, envolve matemática. Você vai contar uma história sobre o planeta, o Marte. Vamos dizer que você queira criar um personagem que vive em Marte. Você tem que fazer pesquisas, certo? Fazer pesquisa sobre Marte, como é que é a vida em Marte. Então, tudo que tem como estudo científico mesmo vai servir como base para a criação dessa história. Então, assim, contar a história também é se aprofundar cada vez mais em outras ciências. Na história, como você está explicando aí no trabalho que você fez, né, de ciência, sobre as placas tectônicas, que é o terremoto. Isso é importante saber, até para contar uma história bem contada, né? Para que você crie um personagem que surge do centro da Terra porque acontece um terremoto. Então, a explicação mais aceita é a teoria do Big Bang, tá? Porque ninguém criou nenhuma outra teoria, mas já tem vários cientistas, é que eu não estou atualizada, mas a gente pode se atualizar, tentando explicar a origem da Terra de uma outra forma que não seja essa teoria. Mas a mais aceita ainda é a Albert Einstein, em 1955 foi a época que ele morreu. Então, 1800, 1900, né, tem muito tempo. Já deve ter várias outras teorias sobre a criação da Terra. Então, a teoria da evolucionista, que foi que a Sara falou, né? Agora não me lembro, desculpa, não lembrar o nome, que foi a teoria da evolução das espécies, como principal articulador, né, o britânico Charles Darwin. Então, Darwin é que traz essa teoria que houve uma evolução das espécies, e as espécies que mais se adaptaram àquele momento da Terra conseguiram sobreviver. E aí entra a questão do homem, que o homem inicialmente vinha de uma espécie parecida com a espécie do macaco, e aí, conforme o tempo ele foi evoluindo, né? Ele andava sobre 4, né? Uma posição igual ao animal, e ele foi evoluindo, passou a andar com as 2 pernas, e aí desenvolveu e tem o homem que tem hoje. Mas também é uma história, não há nada cientificamente. Até tem um estudo que diz que 98% do nosso DNA é parecido com macaco. Mas isso não quer dizer muita coisa, não. Só quer dizer que a gente faz parte dos seres vivos. Enfim. Tem uma proximidade, mas também não comprova 100%. Então, tudo é teoria. Agora eu tenho uma atividade, na verdade, é uma atividade e um desafio para vocês, tá? Que eu falei para vocês que a aula seria baseada na técnica de escrita criativa. E tem uma técnica chamada Olipô, tá? Olipô é uma técnica que cria desafios para a escrita. Então, vocês vão criar a história e aí eu vou pedir certos tipos de situações de desafio. Qual é o desafio de hoje? Tá vendo que meu nome está aqui, Rejane, escrito em pezinho? Sim, tô vendo. Eu vi. O que vocês vão fazer? Estamos Vocês vão vendo. fazer isso exatamente com o nome de vocês ou com o nome de algum personagem que vocês queiram ou que vocês inventem. Tá vendo que tem a letra R aqui, Rejane? Eu vou começar a minha história, ou o meu poema, ou o meu verso, com a letra R. E cada letra aqui, vamos dizer que seja uma frase. Pode começar: a rua estava vazia quando Manuela chegou. Entendeu mais ou menos? Aí eu vou para a letra E, na outra linha.
Aí ela fez alguma coisa, ou o elefante passou na rua, sei lá. Ô, professora, Oi, pode falar. é para criar uma frase a partir da primeira letra? Isso. Só que é um pouco difícil, porque você vai ter que criar. No final, vai se tornar ou um verso, ou uma poesia, ou uma história. Esse é o desafio. Dá quantos minutos? Vamos tentar fazer em uns 15 minutinhos. Tá bom. Se não der para escrever no chat, que eu acho que não dá para escrever no chat, vocês escrevem num papel e depois você apresentam para mim. E lá no Zap, vocês fotografam e mandam para mim pelo Zap. Claro. Tá. Entendeu? Todo mundo entendeu? Tá difícil? A Pode ideia explicar de novo, por favor? Posso, claro. Quem está falando? A Sara. Filha. Mas tem que ser com as letras que a senhora colocou aqui? Não. Por exemplo, Arthur e Sara que estão falando, né? Arthur, vamos dizer que você coloca a letra do seu nome, que é ARTHUR, certo? Olha na mão. Em cada linha do seu caderno, você vai botar essas letras. Em pé, do jeito que está meu nome aí, Regiane. E aí, para cada início de frase, no meu caso, vai começar com a letra R. No seu caso, Arthur, vai começar com a letra A. No caso da Sara, vai começar com a letra S. E a ideia é forçar mesmo a criatividade em criar algo a partir do nosso nome. A gente faz muito isso. A gente não faz assim uma brincadeira, às vezes, o nosso nome e o nome de outra pessoa? Professora, Oi. eu posso fazer e mandar pelo chat? Pode, claro. Tá bom. Ou depois a gente pode ler também. Você pode ler o que você conseguiu tirar aí. Gente, é um desafio, é difícil. É um pouco difícil, mas também é divertido, vocês vão ver, porque vai Mas, surgir... tipo, eu quero escrever meu nome, Matheus, que nem a senhora fez aí botar as frases no chat, que nem a senhora tá explicando. Isso, pode ser, também pode. Tá bom. Pode ser pelo chat aqui, pode ser pelo WhatsApp também. Ou vocês podem escrever no caderno e depois tirar foto ou ler para mim. Tá bem explicadinho o que é para fazer? Sim. Quem não entendeu, fala para mim. Rafael, fala o que você não entendeu. Como tem que fazer? Então, Rafael, você vai pegar o seu nome. Se você não quiser seu nome, você pode pegar o nome da sua mãe, o nome do seu pai, o nome de um personagem, o nome de uma pessoa, tá? Você vai pegar a letra da Rafael, por exemplo, R, que aí começa com o meu. Vai botar numa linha R, F, A, E, L, I. Rafael. Só que você vai ler assim, de cima para baixo, né? Uhum. Como se fosse uma coluna. Isso se chama acróstico, tá? É uma colunazinha. E aí, em cada linha, por exemplo, a palavra começa com R, Rafaela. Quais são as palavras que começam com R? Rua. Fala para mim algumas palavras que começam com R. Uma frase que comece com R, Rafael. Frase. É difícil. Eu sei que é difícil, eu também tô apanhando aqui também, tipo, mas com R. A gente pode pegar o dicionário, a gente pode pegar cola, tá? A gente pode pegar o dicionário, a gente pode pegar a revista. Vamos imaginar que você pensou em riacho. Cria uma frase que tem a palavra riacho. Aí vai pro A. A, tem amor, tem amarelo, azul, abóbora. Se não sair a frase, que é complicado, por isso que é desafio, você escreve só uma palavra.
E a gente vai tentar brincar com essa palavra. Então tá, qualquer coisa eu tô aqui, só perguntar, viu? Voltando, vamos para a Sara, então. Sara, Oi, ai, eu tô com vergonha. quer que eu leia? Ah, mas aqui a gente é tudo amigo. Tá, eu vou ler, calma aí. É a primeira frase com S, eu botei Suelen é o shopping. A segunda eu botei amanhã eu irei ao mercado. A terceira eu botei Rita foi à praia. A quarta eu botei a rua está deserta. E a última eu botei Honda é uma marca de automóvel. Ótimo. Quer ler direto, assim, para a gente ver se a gente consegue ver um sentido? Como assim? Sem falar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Ah, tá sem sentido nenhum, mas vou ler. Mas vamos Sueli lá. foi ao shopping. Amanhã eu irei ao mercado. Rita foi à praia. A rua está deserta. Honda é uma marca de automóvel. Adorei. Adorei o final dessa história. Tem poema assim. Tem a Ana amava Maria, que amava Ô, Raimundo. professora, a minha não tem sentido nenhum. Nada faz sentido ali. Não tem problema. Quero ouvir. Fala, minha Matheus. também. Vou colocar aqui, ó. M. Marcos estava na rua com Mateus. A. Amor de Mateus por sua mãe é gigante. T. Turzinha inspiração de Mateus no Free Fire. H. Helicóptero passou pela rua do Mateus, voando, né? Eu sou um ótimo jogador de Free Fire. U. Último lugar do Brasileirão do Botafogo. S. Seus amigos são muito legais. Agora Parei agora fala direto sem falar M, A, T. Uhum. Vai Marcos direto. estava na rua com Mateus. Amor de Mateus por sua mãe é gigante. Turzinha inspiração de Mateus no Free Fire. Helicóptero passou pela rua do Mateus. Eu sou ótimo jogador de Free Fire. O último lugar do Brasileirão é do Botafogo. Seus amigos são muito legais. Opa, legal, Matheus. Com o tempo vai fazer sentido. Depois você pode brincar aí com a organização das frases. Você vai ver que tem como depois colocar sentido aí. Uhum. Próximo. Fala, Alex. Amanhã irei na loja de conveniência enquanto escuto música para poder tirar uma xerox dos documentos do meu amigo Natan. Depois vou estudar um pouco de redação. Tá. Ó, vocês ouviram? Eu consegui ouvir, entendi. Ele colocou Eu também. no chat. Ele também colocou no chat. É porque como ele está próximo de mim, dá eco. Próximo. Quem está faltando aí? Já tá faltando eu. Fala, querido. G. Gabriel foi para a escola. I. Igor foi para o parque. Peraí. U. Uma pessoa me ligou. L. Luiz fez uma festa. I. Iago ficou com raiva. A. Ana Júlia é muito famosa no TikTok. N. Naila é muito inteligente. A. Ana Luz é muito bonita. Muito bem. Agora fala direto a tua frase sem colocar, sem ficar sem G, U, L, entendeu? A. Gabriel foi para a escola. Igor foi para o parque. Uma pessoa me ligou. Luiz fez uma festa. Iago ficou com raiva. Ana Júlia é muito famosa no TikTok. Naila é muito inteligente. Ana Luz é muito bonita. Legal. Com o tempo vai fazendo sentido, você vai ver, gente. Próximo. Quem é que está faltando? Eu, professora. Pode falar, Vitória. Só para ter certeza, eu preciso falar, tipo assim, em cada frase eu posso falar direto. Pode falar direto. Ok. Viajei para outra cidade, incrivelmente linda. Cada pessoa tinha seu jeito. Todos ficavam calados. Outras partes da cidade eram obscuras. Raramente alguém falava comigo. Inicialmente,
Era linda e arrepiante ao mesmo tempo, mas gostei da cidade. Opa, arrasou, hein? Isso aí. Acabou fazendo sentido, né? É. Sempre acaba fazendo sentido. Eu viajei aqui na tua história. Eu vi a história acontecendo. Falta quem mais? Eu. Pode falar eu. Quem falou eu? William, né? É, Pode falar, William. Vamos lá, capricha. eu botei. O Wellington foi na rua comprar pão. Iago foi viajar para a Europa. Laranja, limão, indiana, amor pela primeira vista e não deve jogar lixo no chão. Opa, bacana. Muito bom, gente. Vocês são muito criativos. Falta mais alguém? É isso aí, galera. Termina. Como é que foi para vocês a experiência? Muito difícil? Eu acho que tudo é prática, né? Eu achei que foi divertido, foi desafiador, mas divertido. E Eu achei divertido também. Eu também achei divertido. como é que vocês, assim, perceberam a história depois que ficou pronta? Tem hora que fica maluco, mas depois faz um sentido, não faz? Aham. Faz sentido, né? Que você vai, quando você junta as palavras, opa, criei uma história. Ou muda, você pode mudar também a ordem para criar. E é isso aí, galera. A gente vai terminar aí umas meia horinha antes, mas eu quero agradecer vocês pela participação. Estou muito feliz, vocês são ótimos.